Duas imagens vindas das sondas marcianas trouxeram novidades chocantes. Em uma delas, as pessoas identificaram algo que parece ser uma entrada esculpida nas rochas de Marte. Essa imagem levantou novas discussões sobre a possibilidade de vida extraterrestre complexa viver no querido planeta vermelho, né? Dessa forma, no vídeo de hoje nós vamos analisar essas teorias, trazendo alguns dos principais pontos e supostas evidências também. Então já vem comigo, deixa o seu like, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Evidências de vida em Marte. Não é de hoje que evidências que apontam a presença de vida em Marte estão se acumulando aos montes, né? Porém, nos últimos anos, essas suspeitas estão se expandindo mais. Alguns teóricos defendem que a vida em Marte é muito mais complexa do que se foi imaginado até agora. A sonda Curiosity, por exemplo, identificou misturas de isótopos de carbono em rochas da cratera Gale, que fica em Marte. Esse elemento é algo que pode ser facilmente encontrado aqui no planeta Terra. Porém, ele é apenas sintetizado por meio de organismos vivos. Pelo menos aqui no nosso planeta, né? Assim, para que o elemento esteja presente lá, seria necessário, pelo que a gente sabe, que algum ser vivo se faça presente, ou algum fenômeno que a gente ainda não compreende esteja ocorrendo por lá. Também foram encontradas a presença de gás metano ao longo das estações do ano no planeta vermelho. Aqui na Terra, esse gás é produzido quase que exclusivamente por seres vivos ou atividade biológica. Além disso, a presença de uma variação ao longo do ano é uma evidência de que a demanda e consumo do gás varia ao longo do tempo. Isso é algo que acontece aqui no nosso planeta também com alguns tipos de gases. Porém, isso ocorre por influência e ação direta dos seres vivos aqui do nosso planetinha. A sonda Perseverance também fez alguns achados interessantes, como por exemplo a sua descoberta de rochas que são geradas por atividade de micro-organismos em uma das maiores crateras do planeta vermelho, trazendo ainda mais dúvidas sobre a existência de vida por lá. Outra descoberta que chamou a atenção da comunidade científica foi feita pela sonda Curiosity, que investigou a região Glentorridon, onde os cientistas ali da NASA encontraram mais do que evidência suficiente para acreditar que aquele local teria todos os elementos necessários para ocasionar o surgimento da vida no planeta vermelho, assim como aconteceu aqui na Terra. Vida complexa em Marte. Entretanto, família, todas essas evidências apontam que se o planeta vermelho já abrigou vida alguma vez, ela teria sido bem simples, né? Só que em meio às descobertas e mistérios que temos sobre esse planeta incrível, descobrimos que lá não é apenas um ambiente que poderia sustentar a vida em algum ponto, como também ele teria condições de fazer isso até os dias de hoje. Desse modo, há também aqueles que defendem uma hipótese diferente sobre o surgimento da vida em Marte, acreditando que na realidade eles não tiveram apenas tempo suficiente para desenvolver como vidas complexas, mas também foram capazes de criarem suas próprias civilizações. Essas sociedades, para alguns, teriam sido avançadas como nós, mas outras fontes acreditam que eles tinham até mesmo superado a humanidade no quesito tecnológico, e por conta disso foram capazes de não apenas perceber que iriam vivenciar um cataclisma extenso, como também se protegeram dele. Isso porque hoje em dia a humanidade já sabe que em algum ponto longínquo ali do passado, Marte já foi muito parecido com o planeta Terra, isso em questão de atmosfera, oceanos, campos magnéticos, tudo isso tinha. Porém, quando o núcleo do planeta se esfriou por completo e o campo magnético se dissipou por conta disso, o planeta perdeu a sua atmosfera, que lhe protegia das intensas radiações solares. Isso fez com que a superfície do planeta se tornasse inabitável. Porém, família, hoje a humanidade também sabe que esse não é o único lugar em que alguém poderia viver por lá, né? As cavidades marcianas. Depois de realizar investigações com o auxílio de radares que foram acoplados ali às sondas enviadas na exploração do planeta vermelho, a humanidade descobriu que logo embaixo da superfície, em diversas regiões do planeta, conta com algo muito curioso. São imensas cavidades de ar, que em algum momento acredita-se que elas eram cobertas de gelo permanente,
que se desfez quando a atmosfera do planeta foi destruída. Hoje em dia, depois de análises, foi constatado que essas cavidades seriam distantes o suficiente da superfície para que a radiação solar fosse impedida de chegar até lá. Essas cavidades possuem muito mais do que conforto para que se habite por lá, uma vez que algumas delas são tão gigantescas que poderia facilmente caber uma cidade inteira dentro dela. Na realidade, muitas dessas cavidades podem até mesmo serem seladas para a criação de uma atmosfera respirável artificial, claro, no seu interior, né? Aliás, se em algum momento a humanidade for capaz de realizar a tão sonhada colonização de Marte, o plano atual envolve enviar as primeiras colônias humanas para viver dentro dessas cavidades. Esses colonos então teriam o trabalho de isolar a região e construir o primeiro ambiente atmosférico do planeta vermelho, de onde seriam estudados meios de tornar o solo fértil para o plantio agrícola, porque sem agricultura é meio difícil, né? Das cidades de dentro dessas cavidades, os humanos iriam trabalhar então na terraformação externa do planeta vermelho. Mas isso é história para um outro vídeo. Aliás, se você tem interesse em saber como ocorreriam esses planos em mais detalhes para a colonização de Marte, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo focadaço aqui para vocês, tá? Pro nosso vídeo agora, essas cavidades dariam a oportunidade perfeita para que civilizações marcianas se escondessem do mundo externo e permanecessem em seu desenvolvimento ali no subsolo. Para a grande maioria dos cientistas acadêmicos, essa ideia parece algo mirabolante, né? Porém, há aqueles que consideram ela até que plausível de se imaginar, ou pelo menos deveríamos tomá-la de alerta na hora de explorar o planeta vermelho. Afinal, você imagina só andando por lá, caindo num buraco, eu tô na sala de um marciano. Do nada, né? Algo que contribui muito para essa possibilidade é que hoje nós sabemos que as cavidades se estenderam para profundidades que os nossos aparelhos são incapazes de alcançar, família. Assim, levando em consideração o tempo que essas civilizações teriam habitado as cavidades, é bem possível que elas tenham migrado lentamente para o núcleo do planeta, onde poderiam extrair quantidades inimagináveis de minérios, algo que tem sentido lógico para o desenvolvimento de uma civilização. O pior de tudo é que uma vez ou outra a gente acaba encontrando coisas bem suspeitas por lá, que dificilmente teriam sido produzidas por simples micro-organismos, né? A pirâmide. Um desses objetos foi observado por uma das fotos tiradas pela sonda Curiosity, onde em meio a um punhado de pedras espalhadas pelo terreno marciano, temos uma que se destaca por ter um formato perfeitamente piramidal. Meus queridos, Illuminations talvez? Não sabemos. Algo que dificilmente aconteceria de maneira natural, até mesmo aqui no nosso planeta Terra, né? Aliás, encontrar pirâmides na Terra é uma das maneiras mais assertivas de identificar um local que já foi habitado por uma civilização inteligente, né não? Isso porque, de certo modo, a pirâmide é o formato geométrico mais estável para alcançar elevadas altitudes, ao mesmo tempo de ser bem simples de ser montado. Por conta disso, várias religiões ao redor do mundo desenvolveram pirâmides mesmo sem ter contato, já que ela é o caminho mais fácil para tentar alcançar o quê? O céu. Desse modo, ver uma pirâmide dessas em Marte pode ser um indício muito forte de que a vida inteligente habitou ou habita o planeta. A escultura. Outra foto misteriosa sobre achados em Marte é desse rochedo em que muitas pessoas apontam por ter sido esculpido e não produzido de maneira orgânica. Isso porque a rocha conta com algumas cavidades bem detalhadas, dando a impressão de que estamos vendo uma cabeça conectada a um corpo com seus braços e pernas, chegando a ter até mesmo uma cauda que lembra de um macaco, né? O que mais chama a atenção nessa rocha é que, se a gente observar os rochedos marcianos, você vai ver que curvas e detalhes não são algo que você encontra nessas pedras, né? Elas em sua maioria são fragmentos de rochas ainda maiores que se romperam ao colidir com o planeta vermelho. Dessa forma, ter algo tão polido é considerado por muitos uma das evidências de que há vida complexa em Marte, ou pelo menos deve ter existido um dia. A esfera. Nessa próxima imagem, usuários da internet identificaram uma formação rochosa em formato esférico, que de certo modo é uma forma geométrica mais fácil de ser obtida naturalmente.
Isso se a pedra tiver tempo suficiente para isso, né? Diferente, claro, da pirâmide ali. Porém, nesse caso aqui, não é muito o formato do objeto que importa para as dúvidas que foram levantadas, uma vez que a esfera não parece estar tendo contato com o chão, tendo a sua sombra projetada logo embaixo dela. Algo que nós, aqui na Terra, mal conseguimos fazer ainda, né? A pedra estaria supostamente sendo afetada por alguma espécie de equipamento antigravitacional, algo que nós não temos acesso de forma alguma nos dias de hoje. Levando isso em consideração, muitas pessoas acabam imaginando que a pedra possa ser alguma espécie de sensor ou um equipamento de observação ali. Outras pessoas já teorizaram que na realidade o equipamento seria uma espécie de ponto de referência, onde os marcianos utilizam para marcar de uma maneira mais discreta as entradas para suas bases subterrâneas. E é aí que a gente entra no espaço das duas principais fotos que fizeram toda essa teoria sequer existir, já que suas evidências são tão extremas que deduz que teriam sido feitas por vida inteligente. E esse é um salto lógico e nem tão distante assim, viu? A porta. Na primeira foto temos uma entrada que foi feita por nós seres humanos no Egito. E já nessa aqui temos uma foto que foi tirada em um dos morros marcianos. Na realidade você viu as fotos invertidas, tá? A primeira é a de Marte e a segunda é da Terra. Eu quis mostrar isso pra vocês entenderem como é que o nosso cérebro consegue fazer uma conexão com algo que a gente já conhece, já viu, já existe pra gente. Eu disse que a partir daqui a coisa fica mais curiosa, né? Se observarmos a imagem da Terra, podemos ver uma entrada muito comum em algumas regiões desérticas do mundo, onde povos escavam grandes morros que passam a viver ali no subsolo. Isso porque no deserto a moradia é sem dúvidas um grande problema, uma vez que os dias são insuportáveis de quente e as noites fatalmente frias. E ir para o subsolo dessa maneira te protege desses dois problemas simultaneamente, criando meio que o abrigo perfeito. Assim, no caso de Marte, a situação é ainda mais extrema, porque estamos falando de um super deserto em escala global. Do mesmo modo que a imagem da Terra, na imagem marciana, conseguimos ver algo que parece ser uma entrada escavada manualmente, podendo ser fácil notar os cortes ali na rocha e a entrada para dentro do morro. Depois que essa imagem viralizou na internet, muitas pessoas passaram a realmente crer que Marte é ainda hoje o abrigo para civilizações inteligentes. E essa teoria foi se desenvolvendo com o tempo e os seus adeptos passam dias observando as imagens das sondas para encontrar mais e mais mistérios, como os que já foram comentados aqui nesse vídeo. É claro que também há ainda muitos céticos sobre o tema, uma vez que alguém poderia muito bem ter tirado uma foto de uma dessas entradas aqui da Terra e ao tirar a coloração do terreno ficou meio impossível de você diferenciar a cor do solo, né? Não conseguindo identificar se estamos olhando para algo da Terra ou não. Mas vem cá, o que você acha nesse caso? Acredita que há vida inteligente em Marte e nós vamos nos surpreender em breve? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima, valeu!